E aí, já te falaram sobre os defeitos do BYD King? Alguma vez você viu algum canal no YouTube falando sobre isso? Hoje eu vou apresentar para vocês alguns defeitos como proprietário, que eu já rodei aqui quase 10 mil quilômetros aqui com essa nave, com essa máquina. Tampei a placa ali de forma bem amadora, só para facilitar na edição do vídeo aqui. Então esse aqui é o BYD King GS 2025 e eu quero apresentar para vocês todos os problemas que nós temos em relação a esse carro, porque é muito fácil falar bem. De fato, eu acho que eu fiz uma das melhores escolhas do mercado. Mas e falar mal? Será que esse carro é perfeito? Então vamos conhecer um pouco melhor? E agora vamos começar pelo básico. Olha só para vocês, eu vou filmar a mim mesmo, para vocês verem eu entrando no carro. Olha a minha cabeça. Vocês estão vendo? Olha aqui como o movimento que eu tenho que fazer. E eu não sou um cara alto. Vamos entrar na parte de trás aqui. Ali tem um negocinho, olha aqui. Eu não sou um cara alto. Então ele é um carro baixo, que para você entrar nele, aqui eu vou começar falando de coisas básicas até o avançado. Para você entrar nele, principalmente pessoas altas, pessoas grandes, tem essa questão. Isso aqui talvez se deve por ser um carro, pelo menos na parte de trás, com esse caimento coupé, né? Então ele te induz a isso. Uma outra coisa que é um problema enorme, ao meu ver, nesse carro, é a ver aqui com a direção. Não existe camaradagem nesse carro. Por exemplo, o cara te deu passagem ali, vou passar. Você fala assim, vou agradecer, vou buzinar. Vocês entenderam que não tem aquele pam-pam? Olha como você é grosso. Olha, se eu der um... Não tem o... Não tem... Vocês entenderam que não tem um pam-pam de camarada? Tipo, pam-pam, obrigado. Quando você... Eu sou sempre grosso com esse cara, eu nunca consigo ser gentil. Alguém faz uma gentileza pra mim, opa, obrigado. Pam, ou duas vezes. Tá vendo que é grosseiro, é escroto? Eu tô num grupo de BYD King que a galera fala muito sobre isso. E tem até um cara que ele tá cobrando, se eu não me engano, 300, 400 reais para poder fazer uma modificação, porque isso aqui não é coisa simples de modificar. Você acha que você vai levar na concessionária, eles vão trocar um negócio, suavizar um negócio. Não, tem que fazer todo, tem que abrir aqui para fazer essa modificação, ou seja, ninguém muda isso daqui. Então você nunca vai dar buzinada de camaradagem ou um pam-pam pode passar ou coisa desse tipo. O carro é grosso, essa é a verdade. Você vai estar sempre, ó... Tá vendo? Não tem buzinadinha? E aí eu vou entrar aqui num dos pontos que já começa a ficar crítico em relação a esse carro. Vocês conseguem reparar o tamanho dessa coluna aqui? Ou o tamanho daquela coluna ali que é o mesmo? E já repararam que o retrovisor, ele não tem alerta de ponto cego. Então fica com um trechinho do vídeo para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos lá para vocês entenderem a questão do ponto cego. Olha como isso pega. Vocês viram a moto? Olha como foi difícil ver a moto olhando dessa forma. Geralmente eu tenho que chegar o cabeção para cá, para poder enxergar algumas situações, porque esse negócio ali é muito grande e ele não tem o alerta de ponto cego ali no retrovisor. Então eu fico muito vendido em algumas situações. Eu vou virar numa rua aqui, que eu tenho que olhar para os dois lados para vocês entenderem. Veja bem, tô chegando numa rua aqui, que eu preciso olhar para os dois lados e tô chegando na placa de pare. Aqui eu tô com a frente do carro na placa de pare. Então eu ainda não posso, eu não tenho a visão ali da rua como um todo. Então eu vou ter que embicar o carro. Aqui, a frente do meu carro, talvez vocês não estejam vendo, mas ele já tá no limite da calçada. O meu lado eu até vejo, mas o lado de lá ele tá totalmente bloqueado. Vocês conseguem perceber? Ou eu chego muito a cabeça para cá para ver se o carro tá ali, ou eu embico o carro ao ponto de eu ficar com a frente lá na rua. A frente já tá na rua. Então, para eu poder ter a visão. Então, esse negócio enorme aqui é um imenso atrapalho. E aqui, passei o carro dando ré. Se fosse uma moto, muitas vezes ele poderia entrar no meu campo de visão. Me reconheceu ali. Perceberam o problema? É uma questão de segurança. As colunas desse carro são muito grossas e ele não tem alerta de ponto cego no retrovisor. E isso é perigoso. O meu carro está quase batendo 10 mil quilômetros rodado e eu já passei aperto com o motoqueiro por causa disso. De não enxergar o motoqueiro e até mesmo com o carro de virar uma rua. Aí agora eu sempre chego o cabeção, mas ir virar uma rua e opa, tem um carro ali e dá aquele pisão no freio. Um outro ponto aqui desse carro é
repara no silêncio. Eu não vou falar nada, eu quero que vocês reparem. Vocês vão ouvir basicamente o ar-condicionado se escutarem alguma coisa. Muito silencioso, né? E aí que entra um problema. Talvez seja aqueles perrengue chique que o pessoal fala, né? Mas é um problema porque meu porta-óculos, eu deixo meu óculos aqui, como vocês podem ver. E aí, cara, eu andando com o carro nesse silêncio, o silêncio é tão absoluto que você escuta praticamente a roda no asfalto, que esse óculos às vezes dá umas batidinhas aqui, ó, fica... Sabe aqueles assim, ó? Às vezes dá isso. Às vezes eu deixo alguma coisa no porta-luvas aqui, igual tá aqui agora. E aí, isso aqui, eletrônico e tal, começa a dar umas batidinhas aqui dentro. E aí eu escuto. Se eu deixar a coisa dentro desse porta-treco aqui que bate, às vezes faz um barulho. Aqui é muito menos, tá? Geralmente é no porta-luva que dá alguma coisinha. E aqui no porta-treco do óculos. Agora o óculos eu dei um jeito, coloquei um negocinho aqui. Ou eu deixo ele um pouco mais pro alto assim, ó. Tá difícil enxergar, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu deixo ele um pouco mais pro alto assim e eu percebi que ele bate menos. Até a posição do óculos importa. Se eu deixo ele assim, ele bate mais. Pra você ver o tanto que o benefício muitas vezes pode se tornar um problema. E agora vem comigo conhecer um dos principais BO desse carro aqui também. Todo BYD... ele tem o sensor na porta traseira aqui, ó. Sensor do cinto de segurança. Sentou aqui, não colocou o cinto de segurança, ele vai apitar. Deixa eu baixar o banco aqui para vocês verem uma coisa. Eu vou puxar ali atrás. Vou puxar isso daqui para que vocês possam entender o que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, esse ponto preto aqui, ó. Ele é responsável pelo cinto de segurança. Tá vendo que eu despluguei? Por que que eu despluguei e por que que eu tô, inclusive, com essa fita isolante ali? Porque eu já vou passar a fita isolante aqui para isolar e vou voltar com ele aqui para baixo. Porque todas as vezes que eu tô trabalhando com esse carro, deixa eu fechar as coisas aqui, voltar aqui pro lugar. Vem um passageiro aqui e ele senta. Aí o cara tá aqui sentado, ou ele não coloca o cinto e eu tenho que ficar ali. Coloca o cinto, por favor. Ou tipo assim, você se importa de colocar o cinto? Qualquer coisa desse tipo. Aí o cara senta aqui. Se ele for um cara muito grande, a perna dele vai aqui. E o que que acontece? Ele não vai colocar o cinto aqui no meio. E o cinto do meio vai apitar. Ou pior, já aconteceu com mulher, com criança. O cara tá sentado aqui, ele apoia a mão aqui e o cinto também vai apitar. Ele apoia e tira, apoia e tira. Então é pi, 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 para. Pi, 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 para. E o cara muitas vezes não repara. Mas eu que sou motorista de aplicativo e tô rodando o dia todo, o tempo todo com esse carro, isso começa a incomodar. E aí entra o cara que entra de mochila, a mulher que entra de bolsa. Ela senta aqui e coloca a bolsa, ela não vai passar o cinto, aquilo vai apitar e não adianta você pedir o passageiro para colocar o cinto, porque ele vai colocar o dele. Mas ele vai pôr a mão, vai pôr um objeto, ou ele vai ocupar mais que um espaço e é muito sensível esse cinto. Eu optei em desligar o sensor do cinto, não estou recomendando isso para ninguém, mas porque eu não estava aguentando mais isso. Não adianta só pedir o passageiro para colocar o cinto. Vai apitar, vai encher o saco, e aí eu desabilitei lá, vou passar uma fita isolante, e para mim, morreu o assunto em relação a isso. Quando eu tiver com a minha família, com um amigo, for viajar qualquer coisa, eu vou colocar, mas rodando com os aplicativos, eu desabilitei esse sensor super sensível e chato. Voltando aqui para o cockpit, eu vou passar outra coisa que não é bem um defeito, mas é algo que eu acho que poderia ser aprimorado. Repara aqui, ó, nessa alavanca, modos de condução. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, que eu acho que assim vai ficar um pouco melhor. Ela faz o que, ó? Eu tô no modo Eco ali, como vocês podem ver. Eu vou, tá vendo? Modo Sport, fica até vermelhinho, Eco ou modo normal. Essa alavanca para cima e para baixo, que você é responsável por essas mudanças. Cara, esse botão físico aqui para mim, ele poderia ser substituído por alguma outra coisa, porque a utilidade dele, para mim, é muito pequena. Eu não me recordo da vez que eu usei o modo Sport tirando na estrada. Geralmente eu tô 100% do tempo no modo Eco e eu acredito que 99% das pessoas estão com isso. Isso aqui não é carro de corrida. E por mais que você me fale, Ian, seu carro tem 235 cavalos, 33 kg de torque instantâneo por ter motor elétrico, é uma patada, anda pra caramba. Mas cara, a gente quase não usa isso.
você vai usar na estrada, você vai usar numa arrancada forte, e aí ele também no modo eco, ele vai dar essa patada, vai fazer isso tudo. O modo esporte é para você ampliar o desempenho dele, e geralmente isso não é de um uso de uma pessoa que compra um carro como esse. O cara não compra um carro desse para correr, ele gosta de ter um carro com maior potência, maior desenvoltura e tudo mais. Sacou a minha ideia? Normalmente você vai ficar no modo eco. É um botão físico que ocupa um espaço bacana, que ele é muito pouco utilizado. Eu acho que poderia, esse tipo de coisa tá na multimídia, que não requer um atalho de um botão físico como esse. Talvez aqui, sei lá, poderia ser o ar-condicionado, um botão do ar-condicionado, igual tem aqui, ó, alto, liga e desliga, mas não tem uma regulagem de ar-condicionado. Tem o ar-condicionado, mas não tem uma regulagem. Um botãozinho de regulagem. Tudo bem que a BYD tem os atalhos, ó, 3 dedos, aumenta o ar-condicionado, 3 dedos para cima e para baixo, eu mexo na temperatura. Já é um atalho excelente. Aqui eu tô falando ar-condicionado, mas eu não tenho uma sugestão. O que eu tô falando é que esse botão é pouco utilizado. Talvez exista uma opção melhor para cá. E antes de entrar, eu acho que a principal crítica que eu tenho em relação a esse carro, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Ian Rocha, sou motorista de aplicativo desde 2016 na cidade de Belo Horizonte e tô com esse carro desde janeiro e trago muito conteúdo para motorista de aplicativo e também sobre o uso do Black e também sobre esse carro aqui, como vocês estão vendo. Então, para não perder mais conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, acima de tudo, ativar as notificações, que eu ainda vou comparar esse carro com o Corolla híbrido e fazer mais diversos testes com ele, quanto mostrar a revisão, que é daqui a cerca de 2.000 km, e por aí vai. Se está interessado nesse carro, acompanha aí o canal, demorou? E agora vamos para um detalhe, antes de eu seguir em frente, que é bobo, que é a luzinha no quebra-sol. Cara, como que os caras fazem um carro desse nível? Aqui é acolchoado, cara, e eles não botaram uma luzinha no quebra-sol. Tem luz ali dentro do negócio, mas não tem no quebra-sol. E o pior, sobre coisas que faltam nesse carro, essa aqui vocês vão cair para trás. Quem não sabe ainda, como que um carro desse patamar não vem step, né? É kit reparo. Então, por mais que eu comprei sabendo, eu acho que é uma crítica. Eu já descobri um método que eu vou conseguir colocar step nesse carro, descobri qual step que funciona para ele. Então eu vou trocar, literalmente eu vou comprar um macaco, que também não vem macaco, já que não vem step, né? E eu vou comprar um step e mandar fazer uma estruturinha aqui para poder ter um step para viagem, para o dia a dia, para eu não ter que ficar dependendo do kit reparo. E já emendando de coisas que faltam nesse carro, ou coisas que são um problema, eu vou falar sobre uma coisa que os passageiros passam aperto. Pegou o cinto aqui, ó. Tá vendo que ele já tá até meio afundado? Olha isso aqui. O cinto afunda, cara. Tá vendo que ali tá afundado? Então, às vezes, o cara, ele vai colocar o cinto, começa a afundar e ele não consegue encaixar, aí ele se ferra. Aqui eu mostrei no errado só para afundar para vocês verem. Aí ele mal consegue encaixar. Se for uma pessoa gorda, desculpa os gordinhos por aí, mas a pessoa que tem dificuldade, ou seja, a busanfa tá aqui, ó, ultrapassando o limite. Aí ele tá com o cinto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá com o cinto aqui, ó, já chegando a bunda pra cá, e o cinto tá afundando. Cara, o que eu vejo de passageiro chega a ser engraçado. O que eu vejo de passageiro não conseguindo colocar o cinto é um absurdo. Porque esse cinto, ele simplesmente afunda ali pra dentro. Eu não sei por que que tem essa coisa, e é uma dor de cabeça. E aí eu vi, sofrendo com os apitos do passageiro, muitos passageiros que tentaram colocar o cinto e desistiram, por incrível que pareça. E outro detalhe que incomoda com o passageiro é algo que deveria ser maravilhoso nesse carro, porque a maçaneta é suave. Só que o que acontece? Ninguém abre essa porta de primeira por causa disso. O cara puxa de uma vez, geralmente aqui eu sei abrir, olha como a maçaneta é suave. E aí ele não consegue abrir o carro. Ele puxa, olha lá, a porta não abriu direito, entendeu? Porque ela é suave. Então o cara, todas as vezes, eu tenho que falar assim, ó, puxa 2 vezes para abrir a porta. Porque senão o cara puxa uma vez, ó, ele não conseguiu abrir, porque ele tem que puxar assim, ó, com leveza. E aí sempre, todas as vezes que eu tô rodando aqui com esse carro, antes do passageiro sair, eu falo, tem que puxar 2 vezes. Quando é mulher, principalmente de mais idade, eu acho que elas têm um cuidado maior com o carro. A mulher sempre puxa uma vez,
e fala, ai amor, ó, aí amor é foda, hein? E fala, moço, sua porta não tá abrindo, destrava aí pra mim. Sempre falavam isso. Aí o que eu passei a fazer? Eu encerro a corrida e falo, puxa 2 vezes pra sair, puxa 2 vezes pra sair. E cara, tudo que você tem que repetir todo dia, 20 vezes por dia, enche o saco. Então algo que deveria ser bacana, confortável, uma maçaneta suave, cara, olha que bonitinho, olha que bacana, olha que luxo. E isso vira uma dor de cabeça para quem usa o carro muito e com frequência, como a gente usa nos aplicativos. E agora eu vou trazer para vocês o principal de longe, que é a maior dor de cabeça e problema desse carro aqui do BYD King. Eu sei que esse problema ele é até pior nos carros elétricos, mas aqui isso também acontece, que se chama falta de confiança na autonomia desse carro. Quando eu encho o tanque desse carro aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele marca aqui, ó, onde está 447, 1.125 quilômetros. Repara, 1.125 quilômetros. Igual tá aqui, ó, 447. Vocês acham que eu vou rodar esses 447? E a resposta é que não. Você acha que em algum momento da minha vida eu já rodei 1.125 quilômetros? E a resposta, de novo, é não. Pelas contas que eu fiz, a BYD fala que o tanque desse carro é de 48 litros. E aí eu tava fazendo as contas, não sei, eu vou colocar aí, eu não sei se eu fiz as contas com 42 litros, já eu explico. Mas eles consideram que a média desse carro é 23 km por litro. E aqui nós estamos falando de Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito morro. Esse carro aqui, no melhor dos casos, sem carregar, claro, ele faz 20 km por litro. E carro híbrido, cara, você pisou, gastou. Então é tipo assim, ele faz muito econômico, mas se você forçar a barra, ele não vai ser tão econômico. Então eu nunca bati os 23 km para ele fazer os 1.125 com um tanque de 48 litros. Acima de tudo, que é um outro problema, eu nunca consegui encher 48 litros. Meu tanque desse carro aqui já chegou em 47 km para rodar, que tava falando ali. Então se tava falando 47 era menos. Então eu tava muito na reserva. E quando eu enchi o tanque até travar na bomba, abasteceu 42 litros. Foi o máximo que eu consegui abastecer até hoje. Então fica assim, cara, eu não entendo se ele fala que os 1.125 quilômetros que tá ali na autonomia é porque ele vai rodar, encher o tanque 48 litros, ou se está considerando 42 litros e se não tá chegando nos 48 litros, por isso que não bate os 1.125 quilômetros. Eu nunca consegui encher 48 litros. Mas a verdade é, esse painel, o que fala no consumo aqui, não interessa a sua média no dia, a sua média na semana, a sua média no mês, a sua média desde quando comprou o carro. Ele sempre vai informar que esse carro roda 1.125 km e eu nunca rodei mais que 900. Sempre de 800 a 900 e isso porque minha média tá alta. Se eu ando numa boa, se eu pisar e o carro passar a ser menos econômico, igual eu tô conseguindo bater ali 20, próximo dos 20, ele começa a fazer 17 e tudo mais, eu vou rodar menos dos 800, 900 km. Mas ele tá falando ali 1.125 km. Eu até entendo, carro elétrico tem muito isso, porque eles são mais sensíveis quanto ao consumo. Igual o Dolphin, eu conheço alguns donos de Dolphin, tá lá no painel 405 km rodado. Aqui em Belo Horizonte, os donos me falam que eles rodam 320, 310, 330. Mas carro elétrico subiu um morro, o consumo é completamente diferente da bateria. Acelerou, pisou, consumo vai lá no chão. Belo Horizonte é muito morro. Mas aqui no carro híbrido a gente sente da mesma forma. Independente da bateria estar carregada ou descarregada, ele vai priorizar o consumo da bateria. Ou seja, se a bateria está carregada, ele vai gastar a bateria e depois vai voltar para o modo híbrido. E aí no modo híbrido ele não vai bater a média que era consumindo combustível. E não vai bater os 1.125 km. Então é uma loucura, cara. Para mim não faz o menor sentido um tanque de 48 litros que não cabe isso e uma autonomia que a gente não pode confiar nela. Eu já quase passei aperto, que é o quê? O painel mostrando ali 90 km e eu falando assim, eu tava super longe de madrugada, falando assim, cara, será que eu vou chegar num posto de combustível? Graças a Deus o carro é híbrido e talvez, eu ainda não sei, ele com os 25% de bateria ali, ele me levaria onde eu precisava. Mas e se no modo crítico da bateria, que ele liga o motor à combustão, ele não deixar eu rodar no 100% elétrico? Eu vou me ferrar? Eu vou ficar sem combustível? Porque tava marcando, sei lá, 70, 80, 90, mas eu não sei, eu vou rodar 20, 30? Eu não tenho confiança na autonomia do carro, sacou? O grande problema que é isso daí, e ainda não tenho confiança no tanque de combustível, ou seja, o que a BYD mostra não é confiável e não tem como mexer na mídia, não tem como mexer no painel para falar, ah não, por aqui você vai mexer na autonomia, você vai ajustar, você vai mexer nas configurações, você vai descobrir outras coisas, você vai mexer aqui ó, no consumo de combustível,
curva de consumo, tem essas paradas aqui e eu já te adianto que não adianta mexer nessas coisas, não adianta. Não tem como você mudar e não tem como você sentir uma confiança maior. E bora pro último item da lista, que talvez vocês vão assustar um pouquinho também. Aqui eu tô de frente pro grande problema dos carros híbridos e elétricos. Você tá achando que é a roda? Não, eu tô falando do pneu, mas vamos pro pneu aqui da frente para vocês entenderem. Um carro como esse, o King, ele é um carro de mais de 1.500 kg, porque ele tem uma bateria ali no assoalho. É um carro mais pesado e ele ainda é híbrido. Tem um motor a combustão pesando aqui, além do motor elétrico. E aí, quando eu fiz as contas para esse carro aqui, eu achei que eu ia rodar, sei lá, 45 mil, 60 mil quilômetros com esse carro. Isso não vai acontecer. O consumo, o gasto do pneu desse carro é muito maior do que em qualquer outro carro. Isso, claro, não se trata de um defeito, se trata de um carro com 33 kg de torque e torque instantâneo. Carros elétricos sofrem muito com isso. O que fala que o carro vai rodar num pneu normal, ele não roda. Até porque torque instantâneo, muitas vezes eu vou acelerar o carro, eu tô parado, eu ainda não acostumei até hoje com isso. E você dá uma pisadinha e o carro te trava e chama, derrapa pneu. E o pior, mais pesado. Quanto mais pesado, maior o consumo de pneu. O carro tem uma força muito grande, um torque muito grande e isso consome mais pneu. Então esse carro, eu acredito que eu vou rodar no máximo 40 mil quilômetros e vou ter que trocar o pneu. Eu já consigo reparar no suco do pneu um pequeno desgaste em relação ao TWI, acho que é assim que fala, e ele não bateu 10 mil quilômetros ainda. Então você imagina como é que fica a vida útil de carros híbridos e elétricos. Elétricos ainda é pior do que o carro híbrido em relação ao consumo de pneu. Então tenha isso em mente, tudo isso que eu falei quando você for comprar o carro, mas aqui esse vídeo se trata de detalhes e defeitos que eu achei do carro. Eu já fiz um vídeo sobre o porquê eu comprei o BYD King, ou mostrando tudo desse carro, e eu te garanto aqui que nada do que eu falei aqui, vocês perceberam que a maioria foram detalhes, coisas que não interferem tanto no porquê você deve comprar um carro ou não. E aqui eu te falo, foi uma das melhores escolhas da minha vida, mas eu tinha por obrigação jogar limpo com todo mundo que assiste o meu canal e mostrar as coisas que eu venho reparando, que é um problema, que é um defeito. Você viu, eu falei detalhe de óculos batendo, porque o carro é muito silencioso. Falei cinto que afunda. Falei todos os detalhes, tudo, literalmente tudo que eu achei que poderia ser um problema na cabeça de alguns e preferi falar. Eu poderia ter omitido algumas informações bobas, mas preferi falar. Se você gostou da minha sinceridade, apesar de ter o carro, eu acho que foi o melhor investimento, a melhor compra que eu fiz, porque nenhum dos concorrentes oferece tudo que esse carro oferece e ele, de fato, é o mais econômico, o mais forte, o melhor padrão de acabamento, o que tem mais tecnologia e o que tem mais conforto, na minha opinião. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Abração, é nóis!